Mateus capítulo 21, a partir do verso de número 28, nós vamos ler o verso número 28 ao 32. Amém? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. Então disse Jesus: Em verdade lhes digo que publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Esse texto é um texto muito conhecido nosso, nós sempre compartilhamos ele aqui na igreja, e ele traz conceitos muito importantes. Mas a verdade central desse texto é o que precisa saltar aos nossos olhos hoje, sobre um raciocínio bem simples. Jesus está falando aqui para mestres religiosos, para fariseus, para homens que têm uma conduta religiosa ilibada. Todos conheciam a conduta desses homens e eles eram, na verdade, famosos pela sua conduta de santificação, pela sua conduta, entre aspas, bem grande, né? E uma vida religiosa bem coerente. Nessa parábola, nessa rápida parábola, Jesus traz 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o filho, que é chamado a trabalhar na vinha, verso de número 28, ele é chamado para trabalhar na vinha e ele diz: não vou. Esse primeiro tipo de pessoa, Jesus deixa bem claro que representa publicanos, que eram aquelas pessoas que eram conhecidamente de má fama naquela época. O publicano, ele era conhecidamente uma pessoa de má fama. Esse primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que Jesus está dizendo, que diz que não vai, mas que arrependido depois vai. Deixando bem claro que, num contraste com o segundo tipo de pessoa que representava os religiosos, que são aqueles que dizem: eu vou trabalhar na vinha e não vai. Deixando bem claro nesse contraste que o que importa não é o que a pessoa fala, mas o que a pessoa faz. Jesus deixa bem claro aqui e diz assim: qual dos 2 cumpriu a vontade do Pai? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia e foi? O que foi, disseram os religiosos. Jesus disse: perfeito. E aí vem a sentença mais dura dessa argumentação de Jesus, quando ele fala: prostitutas, publicanos, entram antes de vocês no reino. Porque eles ouvem e mesmo que rejeitem a princípio, se arrependem e vão. E vocês falam muito, mas não fazem nada. E estudando esse texto, eu me lembrei de uma história bem interessante, de um equilibrista que armou seu cabo de aço entre 2 grandes edifícios numa grande metrópole e fez o seu show publicamente, atravessando esse cabo de um lado para o outro, de todas as maneiras que você imaginar. Ele atravessou numa bicicleta, ele atravessou num monociclo, ele atravessou correndo. E as pessoas lá embaixo se juntaram para aplaudir o show, o espetáculo. E por último ele disse que para fechar o grande espetáculo, ele ia atravessar aquele cabo agora, dessa vez, de olhos vendados, empurrando um carrinho de mão. E ele perguntou ao público:
Vocês acham que eu consigo? O público aplaudiu. E uma das pessoas mais efusivas era uma senhora na primeira fila, dizia assim: claro, você vai conseguir, nós confiamos em você. Ele disse: muito bem, então eu quero que alguém do público venha e sente no carrinho. Ninguém foi. Porque quando se é chamado a colocar em prática aquilo que nós dizemos que acreditamos, a prática, na verdade, identifica o que nós achamos daquilo. Por isso que nós somos qualificados diante de Deus não pelo que nós falamos, não pelo que nós rotineiramente dizemos, não por causa de uma conduta aparentemente religiosa que nós empregamos, mas olhe para cá, pela vida prática, pela vida cotidiana, pelo que exclusivamente nós realizamos. O texto apresenta exatamente isso, e nós vivemos uma época hoje de uma cultura onde nós entramos na caverna da coletividade. No nosso vocabulário crentez, caverna é sinônimo de lugar onde nós nos escondemos. Caverna é sinônimo de um lugar onde você se esconde das intempéries da vida, das tribulações da vida, e também você se omite de certas circunstâncias da vida. Olhe para cá, a caverna foi o símbolo utilizado para que Elias se escondesse da vocação que Deus havia o chamado, do medo que ele teve de ser morto pela rainha Jezabel. Elias estava escondido numa caverna quando Deus o visitou, quando Deus esteve com ele. A caverna foi o lugar onde Davi se escondeu ao fugir de Saul. Ao ser incompreendido pelo seu próprio rei, a caverna foi o lugar onde Davi se escondeu dos seus perseguidores. Mas a caverna, dentro do nosso contexto atual, tornou-se também, não literal, mas uma caverna simbólica. Porque a coletividade se transformou nesse lugar onde nós nos escondemos para não cumprir aquilo que Deus determinou que nós deveríamos cumprir. E que caverna da coletividade é essa? Ao invés de dizer eu, nós dizemos eles. Ou dizemos nós. Nós nos escondemos nessa caverna quando dizemos, por exemplo, a igreja precisa evangelizar. Nós nos escondemos nessa caverna quando dizemos a igreja precisa acolher, a igreja precisa amar. Quando nós falamos nesse sentido da coletividade, nós nos escondemos e automaticamente acusamos outras pessoas. É como se eu estivesse me escondendo. A igreja tem que fazer e eu me omito, me escondo. Outros têm que fazer, outros devem realizar. Porque falamos na coletividade, nós escondemos o eu. A coletividade não tem rosto. A coletividade não tem nome. Por isso fica muito mais fácil se esconder na coletividade. A igreja precisa fazer, a igreja precisa realizar, a igreja precisa caminhar. E nós assumimos uma postura, quando falamos esse tipo de frase, a postura de Pilatos. Quando lá em Mateus capítulo de número 27, verso 24, por exemplo, Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, Pilatos, sabendo que deveria soltar Jesus, Pilatos, sabendo o que tinha que fazer, Pilatos se acovardou e, num gesto simbólico, lavou as mãos como se aquilo ali não fosse responsabilidade dele. Então, quando nós falamos, a igreja precisa fazer sua missão, a igreja precisa cumprir o seu propósito, quando nós falamos no senso de coletividade, nós assumimos a síndrome de Pilatos e nós lavamos as mãos para que outros façam o que Deus nos chamou para fazer. Por isso que é muito mais fácil dizer, eu não visito porque quem tem que visitar é o pastor. Por
Por isso que é muito mais fácil dizer, eu não compartilho o evangelho, porque quem tem que fazer isso são os ministros. Eu não me importo com as questões da igreja, porque isso não efetivamente pertence a mim, mas pertence apenas aos oficiais da igreja. Mas a igreja estipulada pela Bíblia, a igreja que Jesus fala desde o princípio da sua criação, a igreja não é um prédio específico, a igreja é um organismo vivo, orgânico que se move no meio da sociedade. Você é a igreja. Por isso que dentro desse sentido bem claro, nós precisamos encarar as ordenanças que Jesus fala nos seus evangelhos, as ordenanças das cartas apostólicas, as ordenanças bíblicas, não podemos encarar na terceira pessoa ou nos escondendo na caverna da coletividade. Você tem que encarar sempre colocando-se em primeira pessoa, eu. Quando você faz a leitura do capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 19, vá, faça discípulos, ensine-os a guardar tudo que eu tenho ensinado, vá, faça discípulos automaticamente. Você usa a caverna da coletividade e diz assim, a igreja tem que fazer, mas Deus está falando para você. Deus está falando na primeira pessoa, não se lê na terceira pessoa, ele se lê na primeira pessoa, eu. Ele está dizendo você. Então experimente ler esses textos na primeira pessoa, como se Deus falasse diretamente ao seu coração, diretamente a você, direcionado ao seu CPF. Porque é isso que o texto fala. Por isso que quando ele fala, ele diz, vá, faça discípulos, ensine-os a guardar. Essa missão não é para esse prédio, essa missão é para a igreja orgânica, e você é a igreja. Diga glória a Deus, irmão. Mas a maioria de nós está se escondendo. A maioria de nós se esconde. Se esconde da sua responsabilidade. Se esconde do propósito pelo qual foi chamado. Se esconde atrás de desculpas. Se esconde através de desculpas dizendo que, por exemplo, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Você tem. Estava na porta da igreja, recepcionando algumas pessoas. Uma pessoa me procurou, e na entrada da igreja, a pessoa apertou minha mão, eu cumprimentei, a pessoa disse, pastor, hoje estou retornando para a igreja. Graças a Deus a pandemia arrefeceu. Depois de 2 anos eu retorno para a igreja. 2 anos, irmão. Você não pisou na igreja durante 2 anos. Pastor, o senhor sabe, a pandemia. Mas durante a pandemia você foi de supermercado, irmão? Mas durante a pandemia você pegou ônibus, irmão? Mas durante a pandemia você frequentou a casa de familiares, irmão? Pastor, tudo isso eu fiz, mas faltou tempo, né? Mas durante esse período você teve viagens de lazer, irmão? Pastor, me desculpa, eu vou entrar, eu vou orar e vou me sentar. Desculpas. Nós nos escondemos atrás de desculpas. Eu não tenho capacidade de compartilhar o evangelho com ninguém. Eu não tenho capacidade de ser um pregador para atravessar o continente para pregar para outras pessoas. Eu não tenho capacidade de cuidar de outras pessoas. E nós temos aprendido que Deus nos chamou com nossas imperfeições, com nossas dificuldades, com nossas limitações, para que sejamos vasos de barro na mão do oleiro. Para que a glória de Deus se manifeste nas nossas fraquezas. É através da nossa ansiedade que outros ansiosos virão para a igreja. É através da sua depressão que outros depressivos entenderão que Deus é o caminho. É através da sua debilidade que Deus entenderá que mesmo na sua fraqueza Deus te ama. São as nossas imperfeições onde Deus será glorificado. Então nós não temos desculpa. Porque para fazer uma nação, Deus não chamou outra pessoa senão um homem de avançada idade, com sua esposa de avançada idade, já com seu período infértil.
para fazer uma grande nação, Deus chama Abraão, chama Sara sem poder ter filho, para que o poder dele seja manifesto através do milagre e do nascimento de Isaac. Deus poderia chamar Arão, mas preferiu chamar a Moisés, pesado de língua, com traumas do Egito, com dificuldades que vivia no Egito, para que através de Moisés o poder dele se manifestasse na fraqueza. Deus poderia escolher Eliabe, Abinadab, os filhos mais poderosos de Jessé, mas ele decidiu escolher o menor entre todos, o menorzinho adolescente com figura específica não de guerreiro, mas de um jovem adolescente singelo. Deus escolheu a Davi. É nas nossas imperfeições que a glória de Deus será manifestada, é nas nossas limitações, é nas nossas fraquezas que o poder de Deus será aperfeiçoado. Então você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, o verbo utilizado é um verbo imperativo, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. Paulo está dando uma ordem. Paulo está dizendo: você não tem motivo de andar cabisbaixo, você não tem motivo de andar derrotado, porque em todas as circunstâncias Deus é soberano, em todas as circunstâncias Deus tem o controle, e você é exatamente o protótipo que Deus fez, e quando Deus planejou, você é exatamente do jeito que Ele quis que você fosse. Suas crises, com seus problemas, com seus traumas, com suas dificuldades. Você não é perfeito, e glória a Deus por isso, porque o poder de Deus aperfeiçoa o nosso caráter nessa jornada. Nós aprendemos que se não fazemos, é porque não temos senso de pertencimento. Porque se sou filho de Deus, e se Deus outorga uma ordem, como senso de pertencimento, não deixarei que a ordem do meu Pai caia por terra, eu a cumprirei. Então não importa como, não importa quando, não importa com quem, a minha missão e o meu foco sempre vai estar em transmitir a vida de Cristo na vida de outras pessoas, abençoar a vida de Cristo através da vida de outras pessoas, e ser o canal de Deus na vida das famílias e na vida de outras pessoas. Nós aprendemos também que não precisamos sair do nosso país, da nossa cidade, para sermos bons missionários. Nós aprendemos que Deus nos plantou dentro de um círculo de relacionamentos, parentes, amigos, vizinhos. Todo ser humano, todo indivíduo socialmente normal, ele tem numa média aproximada de 80 a 100 pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com as quais nós nos relacionamos, pessoas com as quais nós conversamos. Nós conversamos com ela durante a semana, nós conversamos com ela todos os dias vemos o vizinho, todos os dias o cumprimentamos, todos os dias vemos pessoas amadas e queridas que não conhecem a Cristo, e às vezes nós achamos que o nosso campo missionário precisa atravessar o oceano, ir para outro continente para pregar a Cristo, mas o nosso campo missionário já foi dado a nós pelo ciclo de relacionamento que nós temos. Todos nós temos pelo menos 100 pessoas com as quais nós podemos pregar o Evangelho. Enquanto eu prego agora, Deus revela, Deus traz à sua mente o seu círculo de relacionamento. Parentes que não são crentes, vizinhos que não são crentes, pessoas queridas suas que não são crentes, que não merecem a condenação do inferno, que não merecem serem levados para o inferno. E Deus plantou você exatamente na família que você nasceu. Deus plantou você exatamente nas pessoas que você conhece, para que você seja esse farol que ilumina o Evangelho na vida dessas pessoas. E você diz: eu não tenho tempo. É desculpa. Você tem tempo. Você diz: eu não tenho pessoas. Sim, você tem pessoas. Deus já colocou uma quantidade de pessoas que você pode compartilhar a palavra, mas você se esconde na coletividade. Você se esconde quando diz, e você até muitas vezes romantiza a sua covardia: vou orar para que Deus envie alguém para pregar para a minha família. Querido, Ele já enviou, é você. Vou orar para que o meu vizinho se converta e que de alguma maneira alguém pregue para ele. Ei, desculpe, Ele já enviou você. Você não está onde está por acaso. Nenhuma das obras de Deus é aleatória, nenhuma das obras de Deus é coincidência. Ele plantou você na sua família, Ele plantou você na sua vizinhança, Ele plantou você no seu emprego. Aonde você está tem um ciclo de relacionamento, e ali é o seu campo missionário.
mas a igreja faz. Você já orou? A igreja ora. Você já compartilhou? A igreja compartilha. Cada um desses irmãos que está aqui hoje é fruto de uma nova cultura. Que cultura é essa? A cultura onde todos nos envolvemos para que a glória de Deus seja revelada na vida deles. A jornada até aqui não foi fácil. Jovens, mais adultos, nenhum deles aqui teve um caminho fácil para chegar até aqui. Foram marcados, sofreram, eles têm traumas, angústias e necessidades. Mas a igreja abraçou cada um deles, não permitindo que nenhum deles fraquejasse. Quando um não estava, adivinhe, outro estava ali do lado. Quando faltou fé em um, adivinhe, o outro colou ali do lado. Uma nova cultura onde todos valem a pena, onde todos são preciosos, onde não importa quem seja, todos têm igual valor diante de Deus. Essa é a nossa missão local. É a nossa missão local como igreja de Água Fria, como igreja do Arruda, como igreja da Bomba do Emetério, de Dois Unidos, como igreja do Alto do Maracanã, como igreja de Goiânia e Camaçari. Essa é a nossa realidade como igreja de Águas Compridas. Essa é a nossa realidade como igreja local. E quando nós trazemos a realidade bíblica, que muitas vezes se torna abstrata na nossa mente, muitas vezes nós permitimos que a realidade bíblica se torne abstrata, algo distante. Então nós trazemos a missão da igreja local para que a missão fique bem próxima a nós. Para que a missão seja minha, seja de Fábio, seja de Júnior, seja de Rafael, para que a missão seja do nosso cotidiano. Olhe para cá, eu não preciso abandonar o meu emprego, eu não preciso abandonar as minhas coisas. Enquanto eu vivo, eu compartilho. Enquanto eu vivo, eu prego. Enquanto eu vivo, eu abençoo. Enquanto eu vivo, eu me importo. Eu tenho que abandonar o meu emprego, como o pastor fez. Não. Na parábola dos talentos, Deus deu cada um uma quantidade de talentos específica. Ou seja, o que Deus quer para mim nem sempre é igual ao que Deus tem para você. Para eu cumprir meu propósito, Deus teve que me tirar da minha terra, me arrancar da minha família, me colocar em lugares distantes de onde eu nasci, absorver uma nova cultura, absorver novas famílias nesse processo de mudanças de igreja em igreja. Esse é um processo e um propósito que faz parte do meu propósito de vida. Mas você pode ser muito relevante e impactante na sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, sendo bênção e luz aonde você está, mas você tem que parar de dar desculpas. E nós temos uma missão de igreja local. A nossa missão de igreja local me permite, em rápidos minutos, detalhá-la para todos aqui hoje. A nossa missão de igreja local, me permita ler, é anunciar Jesus a todos, gerando discípulos de Cristo, e assim ser uma igreja referência na defesa e na expansão do Evangelho, tendo para isso o engajamento de todos os membros, como defensores e difusores dessa verdade que leva ao céu, salvando vidas, gerando discípulos. Repita comigo: salvando vidas, mais forte, salvando vidas, gerando discípulos. Agora junto, salvando vidas, gerando discípulos. Essa é a nossa missão local. Aleluia. Essa é a nossa missão local. E quando nós destrinchamos essa missão, o primeiro ponto diz: anunciar Jesus a todos. Durante um tempo se ensinou em algumas igrejas que haviam pessoas específicas que deveriam receber o Evangelho. Vamos pregar para fulano. Fulano não tem jeito. Fulano é beberrão, fulano é alcoólatra, fulano está no presídio, fulano... Então, em algum momento da história, algumas igrejas, o pescador escolhia quais tipos de peixe ele ia jogar a rede. Ele nem jogava a rede, ele já escolhia aonde ele jogaria a rede. Por isso que a ideia da missão é pregar Jesus a todos, gerando discípulos. Ora, se o ideal da missão é fazer discípulos, primeiro nós temos que converter as pessoas.
E para converter as pessoas, elas precisam entender o Evangelho. Para elas entenderem o Evangelho, você tem que ensinar o Evangelho. Para ensinar o Evangelho, você tem que entender o Evangelho. Gerar discípulos. É pegar esses irmãos que chegaram muitas vezes dentro de uma cultura completamente diferente da cultura bíblica e ensiná-los metodicamente, constantemente, diariamente, apaixonadamente, que vale a pena abrir mão de tudo para viver para Jesus. E é muito mais que transmissão de conhecimento, é transmissão de vida. Porque quem discipula, quem gera um discípulo, discipula. E uma parte do discipulador está no discípulo. Uma parte de quem ensina, inevitavelmente vai estar na consciência e no caráter de quem aprendeu. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Aquele que me discipulou faz com que eu traga traços dele na minha característica e na minha personalidade cristã até hoje. Por isso que o discipulado é transmissão de vida, é transmissão de paixão, é transmissão de amor, é transmissão mais do que conceitos. Gerar discípulos é construir o caráter de Deus na vida do irmão. É amar o irmão. Aí nós fazemos, durante tantos sermões que eu preguei aqui sobre isso, nós fazemos alguns testes, você lembra? Diga amém. Um dos testes é que, por exemplo, imagine que você vai passando na rua e você vê um desses irmãos aqui sentado num bar, conversando com alguém no bar, e ele está tomando uma soda limonada, branquinha a soda limonada. Aí você passa, você vê, o que você faria? Alternativa A, corria e dizia para o pastor: pastor, não sou fofoqueiro, mas eu vi o irmão fulano ali, ó, enchendo. Lembra do telefone sem fio? Eu vi o irmão ali, ó, enchendo a cara. É assim ou não é? É assim ou não é? Segunda opção, conta para aquela pessoa da igreja que é um enxame da igreja. A pessoa é aquela pessoa que pega a madeira, pega o cabo da vassoura e assanha o maribondo. Tem gente assim? Você conhece gente assim? Oh, como eu conheço. Ufa, chegou a dar o goto seco agora aqui. Ele pega o cabo da vassoura, vai lá no maribondo e pá, pá, pá. Ó, joga o cabo, não foi eu. É aquela pessoa que fala mal de todo mundo. Irmão, vem cá. Olha, não gosto de fofoca, mas eu vi o irmão ali chutado. Aí essa pessoa que gosta de chutar, assanhar o maribondo, chega para outros: menino, você não sabe. O irmão fulano estava caído na calçada do bar. Isso é amor? Isso é amor? Isso é julgamento. E o irmão estava só lá tomando uma soda. Não vá sentar em bar para tomar soda não, viu? Tenha vergonha. Peça em casa e beba em casa a soda. Mas é julgamento. Quantas vezes na porta nós passávamos alguns dias de crise, de sofrimento em casa, de angústia, sozinho, com as costas lapeadas pelas circunstâncias da vida. A gente chegava na igreja doido para receber uma palavra, e a primeira coisa que a gente escuta na porta é o seguinte: estava viajando, benção? Isso é amor? Está desviado, irmão? Isso não é amor. A terceira opção é a opção C. Você ora e depois procura o irmão. Irmão, passei e vi você ali. Olha, aquilo ali não é ambiente para você não.
Eu sei que você estava ali sem fazer nada demais, mas olha, aquilo ali não é ambiente para você não. Porque você pode ser tentado, porque você pode cair. Vem cá, quando você tiver vontade de fazer alguma coisa, me chama, nós vamos junto. Aleluia, aleluia. Aquele irmão vai dizer assim: poxa, irmão, obrigado, eu não sabia. E aí a palavra do Senhor diz: fazendo assim, você ganhou o seu irmão. Porque a sua finalidade não é julgar, a sua finalidade é ganhar, é gerar um discípulo. A igreja tem os seus mecanismos de julgamento, são bíblicos, a disciplina é bíblica, a exclusão é bíblica, mas esse mecanismo de juízo não é efetivamente de toda a igreja, pertence a um grupo específico ao qual Paulo determinou que seriam os ministros, os oficiais da igreja. Então a sua função não é julgar, a sua função é acolher, amar, discipular e fazer com que aquela pessoa se torne melhor do que ela já foi um dia. Ser igreja referência, eu estou quase terminando, diga amém. Ser uma igreja referência na defesa da expansão do evangelho. Nesse sentido, referência é algo que é lembrado automaticamente a respeito de um assunto, um padrão. Veja, escute, todas as vezes o nosso imaginário associa objetos a conceitos. Nós sempre associamos objetos a conceitos e pessoas a comportamentos. Vou dar um exemplo a você. Quando eu falo, por exemplo, sobre político, quando eu falo sobre um político, qual é o primeiro conceito que vem na sua mente? Desonestidade. Sim ou não? Não estou dizendo que todo político é desonesto. Mas eu estou dizendo que quando a gente fala, fulano é político, um político quer falar com você, o que é que você pensa logo? O cara quer... Vou pedir 1 milhão de tijolo a ele. Mas você não está nem construindo, não importa, mas vou pedir, porque Quando você vem, por exemplo, a respeito de Deus, você lembra de quê? Sempre o nosso imaginário associa pessoas a comportamentos, objetos a coisas, a conceitos, desculpe. Quem me entende diz amém. Quando você vê uma chinela, você é criança, hoje não pode, mas quando você era criança e via um cinto na mão de sua mãe, ela com os braços cruzados na porta de casa, o que é que você esperava? Oh meu Deus, é ou não é? Você associa logo o objeto, você associa logo alguma coisa, o pau vai cantar. Sim ou não? Automaticamente o nosso imaginário associa objetos a conceitos, pessoas a comportamentos. Então, referência é quando eu falo a respeito igreja, o que é que você lembra? Se você tem dificuldade de entender esse conceito, é porque ainda não existe uma referência de igreja na sua mente. Quem me entende diz amém. Nesse conceito, o cumprimento da nossa missão é ser referência de uma igreja que defende o evangelho e que prega um evangelho genuíno. Só que existe um ponto muito importante aí. É que a igreja se torna referência para as pessoas que estão próximas a você, pelo que você é, não pelo que esse prédio é. Porque a igreja tem o rosto das pessoas que estão próximas a você, a igreja tem o seu rosto. Quem me entende diz amém. Você está criando uma referência na mente das pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Então, quando elas olham para você, elas enxergam a igreja que você congrega e automaticamente elas têm uma referência dessa igreja. Aquela igreja pode tudo, porque aquele irmão faz tudo. Aquela igreja é fofoqueira, porque aquele irmão é fofoqueiro. Você está criando uma referência para as pessoas que estão próximas a você a respeito da sua igreja, pelo seu comportamento e pela sua vida. Então chegue para as pessoas próximas a você, quer saber como as pessoas estão vendo o seu comportamento e estão vendo a igreja, pergunte a ela, quando eu falo da minha igreja, o que é que você lembra? Se ele for seu amigo e só tiver contato com você, ele vai dizer as características da igreja, e adivinhe, as características são suas, bonitão. Porque você está criando uma referência para as pessoas que estão próximas a você. Quem me entende diz amém. Amém. Dói, né? Porque em boa parte das vezes, alguns de nós cria conceitos
negativos da igreja pelo que nós falamos da igreja. E nós somos a igreja. Se a pessoa fala que a igreja é isso para você e só conhece você, é porque na verdade ela está falando de você, das suas características. Você me entende? Diga amém. Qual é a característica da nossa igreja, na sua opinião? Não responda para mim. Qual é a referência que você tem da igreja? Por fim, mas não menos importante, para cumprimento dessa missão temos que ter o engajamento de todos. Nós temos aprendido que nós somos capazes. Você acredita nisso? Diga amém. Ah, eu não sei falar bem. Junte-se a Moisés. Ah, não, mas eu não sou um bom guerreiro. Junte-se a Davi. Pegue a funda, 5 pedras e vai enfrentar um gigante todo armado, com armadura, com espada e com lança. Ah, mas eu sou calvo. Junte-se a Elias, que foi zombado pelos meninos, orou e o urso veio e consumiu os meninos na hora. Não mangue de ninguém que é careca, não. É nas nossas dificuldades, já falei, que o poder de Deus é revelado. Porque se você for o bonzão, quem vai fazer é você. Mas se você não tiver força para fazer, o milagre é realizado por Deus e Deus é glorificado. Paulo fala que orou por ano 3 vezes para que Deus retirasse-lhe um espinho na carne. Retira de mim, Senhor, retira de mim. Paulo, que certa feita não tinha como ir fazer uma oração, pegou o lenço e mandou o lenço. Joga esse lenço lá em cima da pessoa que ela vai ficar curada. Paulo orou 3 vezes e o texto diz que Deus não curou. E aí vem a frase que dá base ao conceito que eu falo para você, que você pode fazer. Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você é fraco, seja bem-vindo ao exército de Jeová. Se você se sente fraco, seja bem-vindo ao exército do Senhor. Se você não se acha capaz, seja bem-vindo ao exército de Deus, porque nesse exército, quem brilha é o general. E todas as ações reverberam na glória para Ele. Diga glória a Deus. Agora você precisa se envolver. Adolescente, compartilhe com seu amigo adolescente. Irmã, compartilhe com sua vizinha, com sua amiga. Irmão, compartilhe com seu amigo. Você não fala de futebol, você não fala de Netflix, você não fala de tanta coisa com essas pessoas. Você passa horas falando a respeito do jogo da seleção, você fala horas falando do tornozelo de Neymar. Chegou a hora de deixar Neymar um pouquinho de lado e falar de Cristo para essas pessoas. Compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida, falar das verdades que Deus está fazendo na sua vida, orar para que Deus lhe dê uma oportunidade. Quando a pessoa dizer assim: eu estou triste hoje, você vai dizer: por quê? Não sei porque eu estou triste. Você entra com a verdade do Evangelho e você diz que Deus pode tirar a tristeza, que essa falta é a falta de Deus na vida da pessoa, que o que dá sentido à vida da pessoa é Jesus Cristo. Só fale, só fale, só fale, porque não é você que vai converter. Só fale, só diga. Jesus pode resolver isso aí, viu? Jesus pode resolver esse problema. Vai chegar depressivos na sua porta, dizer que está com depressão, que não consegue sair. Você vai dizer: Deus tem me curado da depressão. Ah, Deus curou completamente, não importa, mas hoje a minha vida tem sentido, a minha vida tem uma direção. Deus deu sentido ao que eu vivia. E a pessoa vai dizer: é possível, porque você é um milagre vivo. Você é um milagre vivo. Você é um milagre andando aí de um lado para o outro. Você é um milagre sentado no ônibus. Você é um milagre na sua vizinhança, porque você não era nada e Deus fez de você um cidadão dos céus. Lhe deu nome, lhe deu reputação, lhe deu novas vestes, colocou um anel no seu dedo e lhe deu uma nova vida. A nossa nova vida não é teórica, ela é prática. Deus nos deu uma folha em branco para que pudéssemos reescrever a nossa história. Só diga isso às pessoas.
Diga isso ao seu amigo que está com depressão. Diga isso ao seu vizinho que está com crise no casamento. Diga isso ao seu amigo que está com a crise existencial. Diga isso para quem tentou o suicídio. Diga isso a essa pessoa. Diga. Jesus pode, Jesus é, Jesus faz. Só diga. Só diga. Só diga porque um dia você estava nas trevas e alguém acendeu a luz para você. Oh, aleluia. Aleluia. Quando eu me lembro das trevas que eu me encontrava, que eu não enxergava absolutamente nada, e alguém, mesmo sendo rejeitado por mim, mesmo sendo ignorado por mim muitas vezes, mesmo sofrendo a minha indiferença, alguém orou por mim, jejuou por mim e insistentemente dizia: Jesus tem algo para fazer na sua vida, Ele pode fazer algo na sua vida. Depois de 6 meses acompanhando esse irmão, eu me rendi ao Evangelho, eu não suportei mais, eu me rendi ao Evangelho. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, é porque em algum momento alguém se importou comigo para salvar a minha alma e reverberar o meu caminho na direção. Você está sendo abençoado por essa palavra, você está sendo abençoado por Edilson, que um dia salvou a minha vida e me levou a Jesus Cristo. Aleluia. O que ele falou reverbera para você aqui hoje, porque através dele eu conhecia Jesus. Quantas pessoas precisam de você? Quantas pessoas precisam apenas que você sente ao lado delas e coloque o braço sobre os seus ombros? Quantas pessoas precisam só que você abrace elas, que você se importe com elas? Escutávamos o testemunho de um pastor, eu vou encerrar, que chegou num determinado lugar, a gente falava sobre isso, fez um bolo, fez 2 bolos, um bolo ficou para ele, um bolo levou para o vizinho ficou com medo de comer aquele bolo, achava que estava envenenado, porque um gesto de gentileza pode ser a porta que se abre para que o Evangelho seja compartilhado. Deus colocou um campo missionário nas suas mãos, Ele está aí. E você só precisa se importar com Ele. Você não precisa falar palavras bonitas. Isso fez tanto mal para nós, irmãos. Nós achamos que todos nós iríamos pegar o microfone e pregar. Talvez você nunca pegue o microfone para pregar, mas talvez você tenha uma relevância tão importante quanto a de tantos pregadores, porque você vai levar e conduzir muitas pessoas a Cristo. Isso fez tanto mal a nós, irmãos. Nós achamos que não temos condições de fazer. Nós achamos que somos pequenos. Nós achamos que somos insignificantes. Não somos. O Espírito que habita em mim, habita no seu coração também. E o que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. A missão da igreja local só será uma realidade quando você entender e viver. Quando você abraçar e absorver. Até lá, nós teremos meia dúzia de pessoas nadando desesperadamente contra uma correnteza, remando contra a correnteza. Mas se você sentar nesse barco e pegar o seu remo, pode ter certeza, nós vamos vencer. Cada vez mais o Espírito tem falado ao nosso coração, não espere dias fáceis. Não espere. Aprove ao Senhor trazer vocês num dos tempos mais difíceis da igreja. Há um propósito nisso. E eu encerro com uma frase do pastor Rick Warren, autor do livro Uma Igreja com Propósito. Ele diz que o poder de uma igreja não é medido pela quantidade de pessoas que sentam em seus bancos no domingo, mas na quantidade de pessoas que ela envia na segunda-feira. Envia aos trabalhos, às repartições, aos lugares mais longínquos. Deus está com você e não te deixará até que se cumpra todo o propósito na sua vida.